Após ser preso, Jesus foi julgado, torturado e condenado à morte, sendo crucificado num lugar chamado Calvário. Mateus 27, 32 ao 44. A crucificação era a pior e a mais humilhante. E isso falando de pena de morte na época de Jesus. Ele ainda foi crucificado como uma coroa de espinho, e a sua cruz foi colocada numa identificação que dizia Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, João 19, 19. Para cumprir as Santas Escrituras, um soldado ainda transpassou, ou seja, uma lança, furando ao lado do seu corpo, João 19, 31 ao 37. Depois Jesus foi sepultado num túmulo preparado por José de Arimateia, Mateus 27, 57 ao 61. Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou dos mortos. Após a sua ressurreição, Jesus subiu ao céu, onde está exaltado à direita do Pai, e deixando-nos a promessa de que um dia voltará. Atos 1, 9, 11. A pergunta sobre quem é Jesus não é uma pergunta de hoje. Já em muitas épocas, essa mesma pergunta era feita. Certa vez, ele próprio perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Lá em Mateus 16. A resposta dos discípulos foi interessante. E, na verdade, ainda a mesma resposta é dada por muitas pessoas na atualidade. Eles disseram que as pessoas diziam que Jesus era João Batista, o profeta Elias, o profeta Jeremias e outros profetas, lá em Mateus 16, 14. Isso significa que as pessoas simplesmente afirmam que ele era um homem, como qualquer um outro. Sim, um homem notável, como João, como Elias ou Jeremias, mas ainda assim simplesmente um homem. No entanto, logo em seguida, o apóstolo Pedro, revelado por Deus, respondeu a pergunta de Jesus, de forma correta. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Mateus 16, 16. Jesus Cristo é Deus. O Evangelho de João nos revela essa verdade. Logo em suas primeiras palavras, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo